E aí, turma, tudo bem com vocês? Passando aqui para falar sobre essa vitória do Ceará por 2-1 em cima do Fortaleza no primeiro clássico rei da temporada. O jogo foi válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. O Ceará, inclusive, levantou a Taça Pedro Basílio, que é uma taça entregue pela federação ao time de melhor campanha na primeira fase. O Ceará terminou em primeiro com 13 pontos, Fortaleza terminou em segundo com 12 pontos. O Ceará no grupo A foi o primeiro, Fortaleza no grupo B também foi o primeiro. Ambos já estão classificados lá para as semifinais do estadual. Eles esperam apenas os vencedores das quartas de final. O Ceará espera o vencedor de Atlético e Iguatu e o Fortaleza espera o vencedor de Ferroviário e Maracanã. Vamos falar sobre o clássico? Mas antes, deixa eu fazer um pedido especial, por favor. Se você está inscrito no canal, dá aquele joinha, comenta, compartilha, ajuda a gente a produzir mais conteúdo aqui, falar sobre os times cearenses, sobre o futebol cearense. E se você não está inscrito, se inscreve, clica no sininho que vai ajudar a gente a produzir muito mais conteúdo, tá bom, gente? Bem, eu gostei bastante do jogo, para mim foi um jogo muito bom, nada daquele jogo, quem lembra, ano passado, nos últimos anos, né, era sempre empate e era um jogo meio cansado, os dois times parecem que estavam em início de temporada, não tinha tanta disposição. E ontem não, ontem a gente viu um Ceará com muita disposição, eu fiquei realmente impressionado, foi a minha pergunta para o Gustavo Mourinho, foi justamente sobre isso. Como é que o time muda completamente de uma forma daqueles dois resultados ruins, a derrota para o Ferroviário 3-0 e o empate também com o Ferrão também por 1-1, e o time jogou com uma pegada, com uma vontade. Eu fiz até um texto no blog que é disso, que o Ceará entrou com a ideia, com aquele jargão já conhecido, clássico, não se joga, se ganha. E eu acho que a ideia do Ceará foi essa. Percebeu que o Fortaleza nos últimos jogos, contra o ABC principalmente, o time não começava com aquele ímpeto, o Ceará foi para cima, disse, vamos tentar resolver nos 15 minutos. E só com 10 minutos os caras já tinham resolvido, fizeram 2 gols, 2-0. É óbvio que teve algumas falhas individuais, mas isso é normal. E o Fortaleza tem que entender isso. Faltou, eu creio, ao Fortaleza a ideia de saber que era um clássico. O Fortaleza entrou mais uma vez com um jogo como se fosse um jogo tranquilo, ou não esperava que o Ceará tivesse aquela reação. E talvez seja isso. A gente sabe, né, que o elenco do Ceará está sendo montado agora. Só para você ter uma ideia, do time que jogou ontem, o Ceará não teve os 2 titulares, Thiago Panussá e Luiz Otávio, que estavam machucados, que estão machucados, melhor dizendo. E o único titular absoluto do elenco do ano passado era só o Richardson. Richard era banco, Gabriel Lacerda e David Ricardo eram banco, Guilherme Castilho era banco. Então, pô, assim, o Eric era banco. Então, assim, o cara conseguiu formatar um time para colocar em campo. E eu acho que quando falta esse entrosamento, quando falta ainda uma qualidade técnica, mais reforço, o Ceará ainda está se reforçando. O Igor, por exemplo, que chegou, o atacante, entrou só no segundo tempo, ainda está conhecendo o grupo. Você vai, tenta compensar toda essa falta, essa escassez, com técnica, com raça, com tática. Monta um time de uma forma que você consegue segurar. Então o Ceará foi numa raça impressionante, num ímpeto muito grande, fez o primeiro e logo em seguida fez o segundo, e aí pronto, com 2-0, pô, deixa eu voltar aqui, eu já consegui meu objetivo e vou explorar os contra-ataques. Armou uma linha de 5, até eu conversei com o Mourinho depois do jogo, para entender um pouco como era a tática dele. O Kaique atuava às vezes até como um volante, ele fechava aqui, o Eric voltava bastante, ele formava às vezes uma linha de 6, mas era comum uma linha de 4 ou de 5, com o Kaique na direita, o David Ricardo, Gabriel Lacerda e o Formiga. E o time, os 2 volantes na frente, né? Que é o Arthur Rezende e o Richard segurando. E o Castilho feito louco. Para mim foi o melhor da partida. Tanto que foi escolhido o melhor da partida pela Federação Cearense de Futebol, pela TV Cidade. Então assim, o cara jogou muito, com um empenho impressionante. E o Fortaleza não. O Fortaleza só acordou depois dos 2. Nem foi depois do primeiro. Porque não deu nem tempo. Quando levou o primeiro gol e poderia ter acordado, nossa, o Ceará já fez o segundo. E aí o Fortaleza tentou entender como é que estava o jogo. E aí você pega um adversário com 2-0, com a força da torcida, com a sua confiança lá embaixo, você fica com dificuldades para você passar do adversário, furar o bloqueio do adversário e ainda ter que ficar preocupado com os contra-ataques, né? Porque você tinha o Janderson do lado e tinha o Eric do outro. Então, assim, a ideia do Ceará foi muito bem montada, porque deu certo o início. Mas, assim, da mesma forma que eu acho que o Ceará usou o jargão de que clássico não se joga, se ganha, o Fortaleza não usou o outro jargão muito conhecido, que clássico é decidido nos detalhes.
Você não pode entrar daquela forma no início de um clássico. Nunca, nenhum. Na verdade, você não deve entrar em nenhum jogo, mas num clássico principalmente porque se resolve detalhes. A falha do Bruno Pacheco quando ele deixa a bola passar, que o Eric rouba e passa, e depois vem o Guilherme Castilho e sofre o pênalti do Ceballos, ali é a prova maior. E no segundo gol, eu até entendo, porque foi um cruzamento, uma rebatida errada, que não é para acontecer isso, e aí sobrou pro Eric, o Eric fez o gol. Então, assim, faltou essa percepção do Fortaleza, e o Vojvoda admitiu isso na coletiva, reconheceu que o time não entrou ligado e precisa aprender a entrar ligado. Eu acho que por Fortaleza serve muito de aprendizado para uma temporada longa que vai ter, e o principal objetivo, obviamente, que é conquistar o pentacampeonato, chegar numa final de Copa do Nordeste e passar a chegar à fase de grupos da Libertadores. E para o Ceará é fenomenal. Entenda, o Ceará vinha numa desconfiança de todos. Minha, de todos os colegas de imprensa, do torcedor. O próprio torcedor do Ceará estava desconfiado. O time perdeu 3-0 para o Ferroviário, empatou de 1-1 com o próprio Ferroviário, não fazia partidas convincentes, e ainda mais com todo problema político fora das quatro linhas e tal, essa chegada de alguns reforços que não se encaixavam, e o time mostrou, o grupo mostrou, o Mourinho mostrou uma determinação muito grande que é possível se enfrentar um gigante, um adversário como o Fortaleza, que é de Série A do brasileiro, e para o Ceará mostrar, dizer assim, olha, nós temos qualidade sim, nós temos empenho, nós temos raça, confie na gente. Ele já tinha falado isso numa vitória de 2-0 com o Sampaio, e mais agora. Então, uma vitória espetacular para o Ceará, gostei bastante, gostei muito do Arthur Rezende, para mim é um volante daqueles mesmo, o Ceará, esse acertou, mas ainda acho que há uma dificuldade muito grande nas laterais. São bons defensivamente, até o estilo de jogo do Mourinho é mais, vai haver momentos que você precisa que esses laterais cheguem um pouco mais, e eu sinto muita falta tanto do Formiga quanto do Kaique, mas não vai ser o Kaique, vai ser o Varley, né? Então eu acho que essa mudança já ajuda. O Richards ainda um pouco, mas com empenho, dedicação, ele acabou jogando bem. O Guilherme Castilho, o grande destaque da partida. Vitor Gabriel deu trabalho, ficando lá, incomodando os zagueiros do Fortaleza. E o Janderson e o Eric, para mim, foram bem distintos, jogaram bem melhor do que já vinham atuando. Tanto o Janderson nesse início, que para mim ele cisca muito, é muito bom com 1 contra 1. E o Eric nem lembrou o Eric do ano passado. Foi muito bem o Eric, sim. No Fortaleza, Tinga irreconhecível, impressionante o que está acontecendo com o Tinga, não entendo como é que uma pessoa, um cara como ele, eu não sei o que está acontecendo, talvez por ser um torcedor declarado do Fortaleza, né, acho que mexeu também com ele, e ele acabou não rendendo bem a partida por completo, não entendi como é que até ele ficou por muito tempo, acho que talvez na raça, aquela coisa toda, mas acho que o Tinga não foi bem. Pikachu também não foi bem, é incrível como o Pikachu não está jogando nessas últimas partidas, desde aquele gol perdido, cara a cara, que ele botou na trave. Mas enfim, Ceballos vacilou, Bruno Pacheco foi uma partida apática, parece que sentiu o peso, a torcida pressionando, xingando muito ele. Benevenuto, quando foi exigido, foi bem, acho que o Benevenuto é um bom zagueiro, tentou quase, marca um gol lá. O Ceballos é que ainda sentiu uma dificuldade, ele acabou falhando, alguns acham que foi falha no gol, no pênalti, eu não sei muito, mas eu acho que o Ceballos precisa de uma consistência maior. No meio, Caio Alexandre, como sempre, rodando, acho que foi muito bem. O Hércules tentou de todas as formas, eles tomaram conta do meio de campo depois que levaram 2-0. Porque existe um Fortaleza antes e depois do 2-0, né? Então, depois do 2-0, o time conseguiu achar o meio de campo. E aí o Pochettino rodou, tentou mexer e tal. É a função do meio, mas o Ceará ficou muito bem postado. E o Galhardo, para mim, sem dúvida, algum grande destaque do Fortaleza do final da temporada passada e desse início da temporada. Joga muito, assume a responsabilidade, busca perder um gol lá que ele tentou colocar por entre as pernas, né? Dar um chute, seria o gol do empate, fez o primeiro gol. Então, assim, eu acho que o Fortaleza ainda precisa melhorar principalmente a parte de anímica, né? Psicológica, mental, de chegar e jogar pelo menos esse início de partida, esses inícios de partida com mais dedicação. Pelo menos a sensação foi essa. Eu acho que os jogadores reconheceram isso. Mas o time tem qualidade, obviamente, eu acho que é inegável. É tanto que o time quase chega ao empate, botou bola na trave, o Richard fez 2 defesaças, perderam o gol, chutou a bola passando próximo à rente à trave, enfim. Eu acho que serve muito de aprendizado pro Fortaleza, porque ele vai pegar muito esses jogos, né? Um time vai lá, faz um gol de bola parada e tal, 2-0, faz um gol ou outro,
E aí o time tem que ir atrás, buscar recuado na casa do adversário, seja como foi assim contra o ABC e como foi ontem contra o Ceará. Tá bom, gente? Essa foi a análise, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixa aí seu recado, deixa sua mensagem. O que é que você gostou? É isso mesmo que você entendeu? Quem é que você mais gostou do clássico ontem? Grande abraço, obrigado. Não esquece de dar o joinha, clicar, compartilhar e ajudar a gente a produzir mais conteúdo. Grande abraço, gente.